Boa noite, graça e paz. Queria te convidar a estender suas mãos e pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, que Ele derrame misericórdia sobre minha vida, sobre aquilo que Ele quer que eu compartilhe, que haja uma abundante graça na revelação de somente aquilo que Ele tem para essa noite. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade, pelo privilégio de anunciar as boas novas. Eu oro para que anjos da parte do Senhor comecem a trabalhar, cooperando com aquilo que o Senhor tem para esta noite. Eu oro para que anjos do Senhor ministrem pessoas, que as pessoas sejam servidas por meio dos teus anjos, indo de encontro a propósito, indo de encontro à tua vontade. Que nessa noite nós possamos ter os nossos pensamentos cativos que haja um soprar do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Eu nessa noite quero fazer uma breve introdução do que eu vou falar nessa noite. Eu queria falar sobre cenário e sobre propósito. E eu queria iniciar com uma leitura no capítulo 16 do livro de Mateus, a partir do versículo 1. Existe um choque de realidade quando nós começamos a caminhar com Deus. E nesse desenvolvimento, o que sucede com a gente? A gente se depara com um cenário que nem sempre revela, em grande parte, nunca revela o propósito. Então a gente permite ser permeado por muito tempo por conflitos onde a gente pensa que o cenário vai falar do propósito. Então no capítulo 16 diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Dentro do texto, é a segunda vez que acontece que os fariseus, eles estão com os saduceus, que se refere a esse texto, e no capítulo 12 eles estão junto dos escribas. Eles pedem a Jesus um sinal, e Jesus nas duas vezes responde: uma geração má e adúltera me pede um sinal, e só haverá um sinal, o sinal de Jonas. Bom, o que Jesus estava tratando? O primeiro ponto, quando Jesus diz acerca de uma geração má e adúltera, Ele estava falando de uma geração que não cumpria seus votos diante dele. Uma geração que
se distanciou do propósito ao qual ele tinha chamado, porque eles prestavam muito mais atenção no que o cenário dizia e naquilo que eles pensavam ser o cumprimento do propósito. E a gente faz assim muitas vezes. Nós olhamos para a promessa que vai falar do propósito, ou o propósito que sempre vai falar da promessa, e vemos o cenário, a gente olha, não está acontecendo do jeito que eu pensei. Não era dessa forma que o propósito ou a promessa ia se cumprir. Então o povo de Israel com muita frequência lidou com essa realidade. Quando aconteceu isso? Quando Deus tinha um propósito e levantou José no Egito, o que aconteceu anteriormente? O povo, a sua própria família não reconheceu o que Deus estava fazendo. Havia um problema. Por quê? Porque o cenário não falava da realidade ao qual Deus estava expressando por meio de um propósito. A gente vai ver Moisés, a mesma realidade. A gente vai ver com Davi, a mesma realidade. E a gente vai ver assim sucedendo com todos os profetas que vieram antes de Cristo. Havia uma promessa e um propósito da parte de Deus. Só que o cenário não respondia. Então Jesus diz: uma geração má e adúltera pede um sinal. E o sinal que eu dou, o sinal de Jonas. E no capítulo 12, fazendo menção do capítulo 12, quando retrata essa realidade, Jesus ainda fala com eles que um outro sinal que eles teriam seria, como é que chama a moça, gente? Que ela veio do Egito até a casa de Salomão para conhecer da sabedoria. Sabá, rainha Sabá, ela vem, rainha Sabá, ela vai até Salomão para conhecer de toda a sabedoria e esplendor que havia no reino de Salomão. Então, esse ponto, quando Jesus fala que haveria menos rigor acerca do que aconteceria com a questão da rainha Sabá ter ido, rainha Sabá ter ido até Salomão, ponto. Isso, foi mal, gente, só deu um choque aqui de neurônio. E então ele está falando, Jesus está expressando para eles que haveria um juízo para eles de tal forma que, sendo Salomão sábio, veio uma mulher, uma rainha do Egito até Salomão para conhecer de sua sabedoria. E a própria sabedoria estava falando com eles e eles não estavam reconhecendo. Por quê? Por causa do cenário. Aí ele fala, Jonas, acerca de Jonas. O sinal que eu dou para vocês é o sinal de Jonas. Por que o sinal de Jonas? Porque Jonas passou 3 dias dentro do ventre de um peixe. E saiu e pregou para os ninivitas. E os ninivitas se arrependeram. Então Jesus estava falando com eles que daria para eles só um sinal. E que sinal seria esse? A sua morte e ressurreição. Que haveria um rigor muito maior para eles no juízo, porque sendo Jonas ainda desobediente acerca do propósito, ele foi, cumpriu o propósito, e vendo Jesus obediente em tudo, sendo reto, perfeito em tudo, o sinal que ele daria para eles era a sua morte e ressurreição. E acerca do sinal que os saduceus, os fariseus, os escribas pediam, tinha relação com o quê? O que eles esperavam do Messias? Que ele fosse um guerreiro, que ia libertar eles do cativeiro do Império Romano. Então havia um desalinhamento, e eles tinham instruções escritas pelos profetas, eles tinham a Torá, que apontava que Jesus era o Messias.
E eles se perderam em meio ao cenário, na compreensão do propósito. Está dando para compreender? Então, quantas das vezes a gente se envolve com o cenário, somos tomados pelo cenário, sem a preocupação do cumprimento do propósito? Quantas vezes aos nossos olhos não está claro a questão do propósito, o nosso ato de viver pelo propósito? Por quê? Porque a nossa expectativa está sempre dentro do cenário. A nossa solução, muitas das vezes, nós encontramos diante do cenário. E agora eu queria que a gente fosse para Gênesis, porque eu queria falar um pouco sobre Abraão, o pai da fé. Abraão é aquele camarada que creu contra a esperança. O que seria isso, hein? Crer contra a esperança. Até hoje eu tento entender, porque é muita coisa. Crer contra a esperança. Já não havia mais esperança. Bom, no capítulo 12 de Gênesis diz assim: Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para um monte ao oriente de Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Voltando no versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Depois eu volto aqui. Bom, então começando, Abraão, ele habitou em Ur dos Caldeus até 75 anos de idade, quando Deus chamou ele para essa caminhada. E a princípio, eu queria falar um pouco de quem era Abrão em Ur dos Caldeus. Abrão era um homem sensato, prudente, de grande espírito, e tão eloquente que podia persuadir qualquer pessoa diante de qualquer assunto. Esse era Abrão em Ur dos Caldeus. Quem diz isso é Flávio Joséfo. Então, dentro dessa realidade da pessoa que Abraão era, esse homem que já vinha dotado de muitos dons dados por Deus, ele tinha grande
ciência acerca de, vamos falar, ciência acerca de astros, o que nós chamamos hoje de astrologia. E diante desse grande conhecimento que Abrão tinha e uma capacidade de persuadir acerca de qualquer assunto, de desenvolver um raciocínio, Abraão, no meio de Ur dos Caldeus, ele falava que havia um único Deus. Essa era a palavra que Abrão carregava em Ur dos Caldeus. E no desenvolvimento disso, o seu conhecimento acerca do universo, acerca do céu, acerca do sol, das estrelas, do mar, da lua, Abrão dizia, no meio desse povo que era totalmente idólatra, que todas essas coisas, elas forneciam um bem a eles, faziam bem a eles, só que o bem que eles recebiam dessas coisas tinha algo muito superior que fornecia essa bondade, essa dádiva para que eles usufruíssem. Isso não aconteceu ao acaso. Ele dizia que havia um só Deus dentro de Ur dos Caldeus, e isso trouxe um grande problema para eles. Porque diante da idolatria dentro daquele povo, como é que ele anuncia que havia só um Deus? Então Abraão, ele foi expelido da cidade dos Caldeus. Ele foi empurrado para fora de Ur dos Caldeus. É como se Deus estivesse unindo o útil ao agradável. Então, diante desse cenário, Deus disse a ele: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Continuando, um outro ponto interessante, que na saída, e não esquecendo que eu estou fazendo um paralelo com cenário e propósito, algo interessante que acontece, no primeiro versículo do capítulo 12, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, apontando o propósito. Deus falou para Abraão para onde que ele ia, qual era a terra. Enquanto Abraão não estava sendo movido pelo cenário, ele chegou a Canaã. Canaã era a terra da promessa. Ele chegou lá sem saber como chegou, mas ele chegou lá e levantou um altar, e lá o Senhor fez uma outra promessa a ele. Um outro ponto interessante, em Ur dos Caldeus, Abrão tinha sua esposa Sara, ou Sarai. Tinha Sarai como esposa, e sendo ela sua esposa, na saída eles levam o irmão dela, Ló. Algo interessante que acontece é que essa saída, Sarai já era estéril lá. Então Abraão se move com Sarai, levando Ló como um filho adotivo. Não está relatado aqui, mas Abraão já traz um filho com ele. Falando de um cenário, porque no final das contas, mais à frente, eu quero falar sobre, na nossa caminhada, a gente carrega muitas das vezes uma fé contaminada, e no processo do nosso desenvolvimento de conhecimento de Deus, Deus sempre vai trabalhar com a gente o ato de purificar a nossa fé. Abrão, em Ur dos Caldeus, já conhecia o Senhor. Ele tinha grande conhecimento acerca de Deus. Só que ele sai de lá, o homem que conhecia Deus como ele conhecia, ele sai de lá com sua esposa e com um filho adotivo. Por quê? Na saída, Deus fala para ele
que faria dele uma nação, que por meio dele todas as famílias da terra seriam benditas. Então existe esse cenário que começa a ser contaminado. Já havia uma contaminação. Deus estava purificando a fé de Abraão. Porque lá no final ele vai falar que Abraão é o pai da fé. Então eu comentei, acerca, por meio do propósito, de ouvir Deus por meio do propósito, ele chegou a Canaã sem saber, pois Deus não tinha falado com ele que era Canaã a terra, mas ele foi até esse local. Então, quando ele chega no propósito, ele tem um novo encontro com Deus. O Senhor aparece a ele e fala que dará a ele uma descendência naquela terra. Só que diante de todo aquele cenário, Deus fala com ele. Deus faz a promessa acerca do propósito que ele iria cumprir. O que acontece na terra da promessa? Fome. O cenário, fome, e o cenário move Abraão. O que Abraão vê? Ele vê grande fome, ele tinha um povo que estava junto com ele para sustentar, e o que ele faz? Vamos embora, vamos descer para o Egito, porque ele ficou sabendo que no Egito estava havendo grande prosperidade. Então ele desce com todo o povo para o Egito. Então chega no Egito, ele vê aquela realidade do Egito, lembrando que Abrão era um sacerdote de Deus, e o Egito tinha seus sacerdotes. Abraão via a oportunidade de falar sobre Deus. Quem fala isso é Flávio José. Ele viu uma oportunidade de falar dentro do Egito acerca de Deus, e com uma possibilidade: se a sabedoria do Deus ao qual ele ia relacionar no Egito fosse maior do que a do Deus que ele conhecia, ele poderia se converter ao Deus do Egito. Então no Egito, ele começa a trabalhar uma coisa diante do cenário que muitas das vezes a gente faz: meia verdade. Por que uma meia verdade? Ele diz que Sarai é sua irmã, para que ele poupasse a sua própria vida, para que a vida dele não fosse ceifada no Egito quando ele soubesse quem era a sua esposa. Por que é uma meia verdade? Porque Sarai era filha do seu irmão. Então havia um grau de parentesco entre os dois. Então quando ele mente, a mentira que ele conta era uma meia verdade. E quantas das vezes na caminhada, a gente entendendo alguma coisa, a gente usa dessa meia verdade para a gente ficar bem, para que poupe a nossa vida diante da circunstância ao qual o propósito está provocando. Então acontece essa realidade, e dentro desse cenário, Deus traz uma peste para dentro do Egito, e Faraó, ele vai consultar os sacerdotes ali, a galerinha que se movia dentro dessa realidade, para entender por que aquilo estava vindo sobre o seu povo, porque o povo também estava pressionando ele. Então fala que ele tomou uma mulher estrangeira por mulher, ao qual ele não deveria ter tomado. Então ele procura saber o que tinha acontecido, e era Sarai, que era a esposa de Abrão. Uma pausa para água. Então a gente tem ali a realidade. Então Abraão é extremamente ainda abençoado no Egito, porque ele sai com muitas riquezas do Egito, porque Faraó
deu para ele e falou assim: não, dá a linha daqui que você está atrapalhando a minha vida. E ele volta para a cidade ao qual ele tinha levantado um altar a Deus. Ele volta ali para Canaã. E quando ele está em Canaã, porque ele volta, né? Ele tem um problema com Ló. E quem era Ló? Ló era um filho adotivo. A princípio, a briga que acontece não é diretamente com Abrão e Ló, é com os pastores dos dois. E pensando, já colocando um ponto, que eu quero deixar uma pergunta, que a gente precisa tomar muito cuidado, é com que pastoreia o nosso coração. Porque tinha algo pastoreando o coração de Ló, havia algo pastoreando o coração de Abrão, porque a gente vai ver a cidade. Ló olha para uma cidade e vê o que ele poderia desfrutar da cidade. Ele via que era uma cidade bela, a cidade estava bacana, estava tudo fluindo bem. E ele, na opção que Abrão dá a ele escolhe ir para essa cidade. E Abrão fica em Canaã. Canaã era a terra do propósito. Mesmo diante do cenário, Abraão, ele volta a se posicionar onde Deus havia falado com ele. Deus não falou com ele no cenário, Deus falou com ele no propósito. Está dando para acompanhar? Valeu, obrigado. Então, muitas das vezes, o nosso processo de caminhada, a gente tem a expectativa que Deus venha para solucionar coisas. Querido, que o que solucionou foi a cruz. Que o que solucionou foi a ressurreição. Se cumpriu um propósito em Cristo. E foi isso que ele disse para os fariseus. Foi isso que ele disse para os saduceus. Eu espero um sinal. Um sinal aonde? No cenário. Não é isso que diz o capítulo 16? Vocês sabem quando o céu está vermelho, se vai chover ou não, se vai dar tudo certo. Então a gente sempre está medindo essas coisas no propósito. E não deveria ser aquilo que nós analisamos, ou aquilo que nos move. Porque Deus, na realidade, Ele está trabalhando uma perspectiva de algo que seja gerado em nós. Deus está desenvolvendo uma fé em nós, não para que a gente creia nas coisas no cenário, mas Ele está gerando uma fé em nós, no conhecimento dEle, de quem Ele é. Então existem provações que vêm sobre nós, para quê? Para purificar a fé. O que sucedeu com Jó? Deus estava purificando a fé de Jó. Então eu creio que a gente está vivendo um tempo onde Deus queira purificar a nossa fé. Porque em muito o cenário movimenta a gente. Como o cenário movimenta a gente? Como a gente encontra respostas no cenário? Se as coisas estão indo bem, o propósito está fluindo. Não, está fluindo. E talvez o propósito não esteja fluindo. Porque na ideia central, vindo numa escala do Antigo Testamento, a gente pega José, voltando nos nomes, Moisés, Davi. Esses camaradas
de forma progressiva, ele estava revelando Cristo. Deus estava mostrando para eles desde o Antigo Testamento, numa escala progressiva de crescimento, que haveria um Cristo a se manifestar. E esse Cristo se manifestou. Ele veio como homem, ele se encarnou. Ele se manifestou a nós. E ainda a gente cria uma expectativa fora dessa realidade. O propósito de Deus sempre foi manifestar Cristo. Para quê? Para que a gente fosse redimido. Sempre Ele foi o propósito. Então hoje, Cristo manifesta, nós o conhecemos ressurreto, qual a expectativa que a gente tem? Que Deus trabalhe no cenário? Ou que o propósito dele ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus é o segundo plano? Qual é o nosso interesse? O quão nos importa aquilo que Ele realmente veio fazer? Ele veio para nos redimir, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos fazer semelhante a Ele, e a gente o tempo inteiro se move pelo cenário. A nossa expectativa não está no desenvolvimento do caráter dele. A nossa expectativa está sempre no cenário. Deus está trabalhando no cenário, Deus vai mudar as coisas. É isso que vai acontecer. Porque você, tudo o que Ele está fazendo é para que a gente morra, para que a revelação dele se amplie para o mundo. Quando Abraão desce para o Egito, o que Abraão tem? Medo de morrer. Então, naquele tempo, Abraão, ele estava dando a própria vida. Ele estava entregando, ele estava ganhando uma vida para que ele vivesse o propósito. Hoje, à medida que a gente vive do Senhor, é que a gente morra. Não é para a gente viver. Está dando para entender? É para que a gente morra, para que Ele se manifeste. Então, a nossa expectativa quanto a esse tempo é de viver, por quê? Porque, a propósito, quando Ele te chamou, quando você conheceu Ele, você sabedor dEle ou não, Ele está te chamando para purificar a sua fé acerca do conhecimento de quem Ele é. O quanto que você conhece dEle? Está vendo esse tanto que você conhece? Não é quem Ele é. Então Jesus disse, se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, a gente vai falar para o monte, lance ao mar. Ele está falando de alteração de circunstâncias. Sabe? Tem um camarada que eu gosto muito, que é Daniel. Quando ele é lançado na cova dos leões, não foi o cenário que falou com ele. O cenário não era bom, mas ele sabia que existia um propósito. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se Ele nos salvar, beleza. Se a gente morrer, a gente está com Ele. Então eles são lançados na sarça, na fornalha. E o que estava falando com eles? O cenário ou o propósito? O que está falando com a gente? O que está falando com você?
Então eu queria chamar os meninos do louvor. Porque eu acredito muito que dentro do que a gente está vivendo, Deus quer purificar a nossa fé. Não uma fé para mover circunstâncias, para mover cenário, mas uma fé que nos comunique conhecimento de quem Ele é. Suportar o cenário de forma que Ele seja revelado. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do cenário, revelaram quem Ele era. Daniel, na cova, revelou quem Ele era. Os profetas que eram rejeitados no princípio, os patriarcas que eram rejeitados no princípio, ao final eram reconhecidos. Então Deus vem nos provar, e nessa provação é para que Ele revele o seu amor por nós. Ele não vem nos provar para que, sei lá, porque Ele acha legal, mas existe um intuito na provação, no cenário, para que a nossa fé cresça na perspectiva de nós sabermos quem Ele é. Pensa, nós sabendo quem Ele é, que diferença faz o cenário? O que importa o cenário, eu sabendo quem Ele é? Então Deus teve que trabalhar isso com Abraão. E a questão do filho é tão sério, ele sai com um filho adotivo. Ele tem Ismael, até que ele tem Isaque. Quando ele tem Isaque, onde é que ele tem que levar Isaque? No altar. Para quê? Porque Deus queria o coração dele. Aonde a fé dele estava contaminada? De algo que estava acontecendo que fosse para ele. Tinha uma contaminação da fé dele. E aonde a gente consegue enxergar que acerca de Deus a nossa fé se encontra contaminada? Eu creio que Jesus quer fazer conosco como Ele fez com os discípulos. Não é lavar o corpo inteiro, é só o pé, é só a caminhada. Agarrou muita poeira. Colocamos muita coisa entre Deus e nós. E tudo aquilo que nós colocamos entre Deus e nós, isso é idolatria. E Deus vem para descontaminar isso. Então eu queria te convidar a ficar de pé. Se de alguma forma Deus falou contigo nessa noite, eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente. Creio que Deus queira gerar nessa noite uma fé relacionada ao propósito. Por mais que nós conheçamos dele, ele tem interesse em lavar os nossos pés. Feche seus olhos. Permita que Ele fale contigo.
tomando forma. O teu amor está tomando forma. O teu amor está tomando forma em mim. O teu amor está tomando